Bom, parece que já consta aqui a gravação. Sim. Sim? Beleza. Então, dando boa tarde a todos, eu iniciei essa sessão pública de defesa de dissertação de mestrado da mestranda Jéssica Sério Miranda, trabalho que foi intitulado como A Distribuição Dinâmica do Ônus Probatório e o Estado Democrático de Direito. Antes de passar a palavra para você, Jéssica, para fazer a apresentação de até 20 minutos, eu gostaria de agradecer a presença dos meus queridos amigos e diletos colegas de academia, né? Começando pela professora externa, uma das pessoas que eu sou mais fã na vida, né? A professora Gabriela Oliveira Freitas, carinho especial que tem por você. É uma honra tê-la aqui nessa banca. A professora Danúbia, Patrícia Paiva, tem um carinho especialíssimo também. Colega de tribunal, colega de vários projetos, né? E de FUMEC também. E o meu colega e irmão responsável pelo fato de eu estar aqui hoje nesse programa, o professor André Cordeiro Leal. Mais uma vez, honrado por estar aqui ao lado de vocês e honrado também pelo fato da Jéssica, que é uma pessoa que eu tenho um carinho especialíssimo também, ter me escolhido aí como desorientador, né, durante esses 2 anos aí de mestrado. Cumprimentando a todos também que aqui estão presentes, assistindo. Importante a presença dos colegas aqui, mestres e mestrandos pelo programa, porque isso legitima ainda mais a sua avaliação, Jéssica. Já te dando os parabéns aí por ter concluído todas as etapas anteriores com muita distinção, né? Para não me alongar mais, eu te passo então a palavra pelo prazo aí de até 20 minutos para você fazer a apresentação do seu trabalho. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje. Em especial, eu gostaria de agradecer aos integrantes da banca, em relação às quais eu tenho uma profunda admiração. Então, eu fiquei realmente muito honrada de vocês terem aceitado prontamente o convite para integrarem essa banca. Eu também gostaria de agradecer a FUMEC, na pessoa do meu orientador e coordenador do BPGD, o professor Sérgio Rondon, agradecer aos mestres e mestrandos que participaram comigo nessa jornada. Também não poderia deixar de agradecer especialmente a minha família, né, que é responsável por eu poder viver esse momento hoje. Agradecer ao Rodrigo, aos meus amigos, por me acolherem nos momentos de angústia, e foram vários, e também por entenderem as minhas ausências. Então, muito obrigada a todos. Bom, o título do trabalho é, como o professor Sérgio já adiantou, a distribuição dinâmica do ônus probatório e o Estado Democrático de Direito. Trata-se de um estudo relacionado ao parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015, que regulamentou a distribuição dinâmica do ônus da prova, possibilitando ao juiz a distribuição dos encargos probatórios de forma diversa, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte originalmente onerada nos termos do caput, ou maior facilidade de obtenção do fato contrário, da prova do fato contrário, sempre por decisão fundamentada e oportunizando a parte que agora estaria sendo onerada se desincumbir desse encargo. Como problema de pesquisa, partiu-se, então, da indagação acerca da adequação da distribuição dinâmica ao modelo constitucional de processo em consonância ao Estado Democrático de Direito, admitindo-se como hipótese a compatibilidade e observadas as garantias fundamentais estabelecidas pela Constituição de 1988. Então, para iniciar o estudo,
nós analisamos as teorias do processo, limitando o estudo àquelas mais relevantes ao debate de natureza processual, quais sejam a teoria da relação jurídica de Billow, a teoria constitucionalista do processo de José Alfredo Oliveira Baracho e a teoria neo-institucionalista, que foi concebida por Rosemiro Pereira Leal. A teoria da relação jurídica, ela trouxe um inegável avanço no que diz respeito à autonomia da ciência processual em relação ao direito material. Só que ela admitiu o processo como uma relação jurídica de direito público, na qual as partes estariam submetidas ao Estado juiz e com ele deveriam cooperar para alcançar o propósito de pacificação social. Então, seria estabelecida, assim, uma relação triangularizada. Além disso, essa teoria pouco tratou acerca do procedimento, que era enxergado como mera exteriorização do processo. Por sua vez, a teoria neo-institucionalista, ela busca sistematizar uma procedimentalidade democrática na qual o processo sirva como um meio legítimo de controle popular dos procedimentos de criação, fiscalização e aplicação de direitos. Então, ela exige uma plenitude democrática ainda inalcançada no Brasil, mas, sem dúvidas, a teoria traz um inegável avanço no respeito à efetividade dos direitos fundamentais e no debate do direito processual. Então, nós adotamos no estudo, como marco teórico, a teoria constitucionalista do processo, na qual o processo é um meio de garantir o exercício dos direitos fundamentais, tendo como eixo principal o devido processo legal ou o devido processo constitucional. Analisadas assim as teorias do processo, passamos no capítulo 2º a análise das bases sobre as quais se funda o sistema jurídico, destacando os reflexos da normatividade da Constituição em relação às normas infraconstitucionais, nelas inseridas as normas processuais. Neste capítulo, nós abordamos a evolução histórica que culminou na adoção do Estado Democrático de Direito pela Constituição de 1988, um paradigma, que, fundado na soberania popular e na legalidade, buscou contornar os excessos dos modelos anteriores de Estado social e Estado liberal. Então, a adoção do Estado Democrático de Direito, ele pressupõe a observância do princípio democrático como legitimação das atividades estatais, nelas inserida a prestação da tutela jurisdicional, que deve, portanto, observar as garantias fundamentais. E assim, faz necessária a efetiva participação das partes na construção dos provimentos judiciais. Estabelecida assim essa noção acerca do Estado, do processo e da democracia, nós passamos no 3º capítulo da pesquisa a análise do Instituto da Prova, que é um direito fundamental que deve ser observado ou resguardado em todas as fases do procedimento probatório, desde a propositura até a valoração das provas. A prova ela é assim, entendida como o resultado da demonstração dos fatos alegados pelas partes, pelos meios legalmente admitidos, para formar a convicção acerca da veracidade dos fatos, mas não apenas a convicção do magistrado, né? A convicção, a formação do convencimento de todos os sujeitos processuais,
Até porque a atividade cognitiva ela não pode mais ser vista como uma atividade solitária do julgador, né? A atividade cognitiva ela deve ser feita de modo compartilhado. Dada a importância do Instituto da Prova, é necessário que se estabeleçam regras que orientem essa atividade instrutória. E, por isso, ao longo dos anos, várias teorias surgiram para buscar o melhor critério de distribuição dos encargos probatórios, do ônus da prova, assim entendido como o encargo que é atribuído à parte de provar os fatos alegados, assumindo o risco de uma decisão desfavorável caso não exerça essa atividade, que é dada pela norma. Então, nós abordamos aí no desenvolvimento da pesquisa as teorias de Bentham, Fichte, De Moivre, Giovenda, Carnelucci, entre várias outras que foram expostas. Além disso, destacou-se que o ônus da prova ele possui duas perspectivas diversas. Então, o ônus da prova, em seu aspecto subjetivo, ele é uma regra de conduta a orientar a atividade probatória das partes. Mas também tem a sua faceta objetiva, servindo, portanto, como regra de julgamento a ser aplicada pelo magistrado quando insuficiente ou inexistente a prova nos autos. O Código de Processo Civil, de 2015, ele adotou como critério geral, e isso já, na verdade, vinha desde os códigos de 1939 e 1973, a adoção do critério pelo qual a distribuição do ônus da prova era feita a partir da posição ocupada pela parte ou a natureza do fato a ser provado. Então, essa regra, chamada regra estática, impõe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. É claro que essa regra estática, ela foi fundada, ela foi pensada com base numa segurança jurídica e numa igualdade formal. Ela se mostrou conveniente para orientar a distribuição dos encargos na maioria das demandas. Mas, com o aumento da complexidade dos conflitos, foi destacada a insuficiência dessa regra para todos os casos, para abarcar todos os casos. Então, começaram a surgir discussões acerca da possibilidade de flexibilização dessa regra. Um exemplo, a própria inserção da inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor, que depois, é claro, foi expandido para outras demandas, não apenas consumeristas, e possibilitava, então, o deslocamento do ônus para a parte contrária, favorecendo, assim, o consumidor. Apesar dessas teorias, a inversão e a distribuição dinâmica, elas terem alguns pontos de aproximação, elas não se confundem porque elas possuem alcances diferentes. Essa teoria da distribuição dinâmica, então, ela foi inspirada nos estudos de Jorge Peirano, também foi influenciado por Bentham e Goldschmidt, e ela pressupõe a distribuição do ônus da parte que tenha melhor condições de provar. Apesar de Bentham pensar, já defender a aplicação dessa teoria como uma regra, Peirano já destacava o seu caráter excepcional. E foi nesse sentido que o Código de 2015 adotou essa teoria, que já era defendida, já era aplicada nos tribunais, mesmo antes da positivação, e também defendida em vários trabalhos doutrinários. Então, o Código continuou estabelecendo como regra geral a distribuição estática, a regra estática, mas também trouxe essa possibilidade de distribuição dinâmica, apontando assim, no parágrafo 1º, os elementos autorizadores dessa dinamização. Então, é necessário
A impossibilidade ou excessiva dificuldade de uma parte, aliada à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, uma decisão fundamentada e oportunizar a parte se desincumbir desse encargo. É claro que essa inserção, essa positivação, ela gerou algumas críticas que foram, de certa forma, resumidas no trabalho em 3 aspectos principais. O primeiro deles é de que haveria uma insegurança enorme na aplicação da dinamização, porque, né, as partes não teriam essa prévia ciência de como seria distribuído o ônus, mas essa crítica parece não mais subsistir depois da positivação pelo Código de 2015, porque agora as partes já têm prévia ciência de que pode haver essa flexibilização. O segundo ponto estaria na discricionariedade do julgador na aplicação da distribuição dinâmica, e aí nós também refutamos essa possibilidade, porque, na verdade, não é uma mera discricionariedade, mas, quando verificados os requisitos da aplicação, é um poder e dever do magistrado aplicar a dinamização. O terceiro ponto, terceiro aspecto crítico, é relacionado à subjetividade na interpretação dos conceitos juridicamente determinados ou vagos, no qual se utilizou a legislação processual, né, na hora de inserir essa distribuição dinâmica. Neste ponto, nós não afastamos que existe, sim, uma necessidade, ou que seja benéfico, delimitar melhor as hipóteses ou os requisitos para a aplicação da distribuição dinâmica. Só que essa ausência de melhor delimitação casuística, por si só, não tornaria a dinamização incompatível ou inadequado ao modelo constitucional de processo, porque ela poderia ser aplicada utilizando-se de institutos processuais que trariam transparência à sua aplicação. E aí nós ressaltamos 2 principais pontos que poderiam, né, ser importantes para a aplicação da distribuição dinâmica. O primeiro deles, uma fundamentação na decisão de saneamento de forma pormenorizada, apontando o fato a ser provado, as fontes e os meios de prova, onde estaria a maior facilidade ou a impossibilidade, a dificuldade da parte na produção da prova, afastando, portanto, motivação e questões metajurídicas. E o segundo ponto seria a realização do saneamento e a flexibilização em audiência, de forma compartilhada, com a cooperação das partes, atendendo, assim, os que serão efetivamente impactados pelo provimento final. Essa é a exposição. Eu estou à disposição para eventuais críticas, sugestões e questionamentos. Muito obrigada. Obrigado, Jéssica. Você gastou mais ou menos 26, 27 minutos dentro do tempo. Isso é importante. Como é de praxe, a gente sempre primeiro dá a palavra aos professores externos, né? E aqui hoje nós temos a querida professora Gabriela Oliveira Freitas participando dessa banca, e a quem, mais uma vez, eu cumprimento, agradeço pela presença e passo a palavra. Boa tarde. Primeiramente, eu agradeço o convite para fazer parte dessa banca, que eu sempre gosto muito de aceitar os convites da FUMEC para participar das bancas de mestrado, primeiramente pela qualidade dos trabalhos e pela origem dos convites, né? Eu tenho uma obrigação ad eternum com o Sérgio Henriques de nunca recusar um convite dele na minha vida, como forma aí de gratidão por toda a sua interferência na minha vida acadêmica. Mas essa banca é um pouco ainda mais especial, é um pouco mais gostosa de fazer. Fiquei um pouco mais feliz pelo convite, porque é extremamente satisfatório a gente ver alguém
percorrer uma caminhada de sucesso, seja profissionalmente, seja academicamente. No seu caso, a gente teve a possibilidade de observar as duas, de ver você sair de estagiária, caminhar para assistente e assessora, e daqui a pouco vai ser chefe de nós todos, bobear, né, pelo rumo que está tomando, e também sair aí de mera estudante de graduação, já pulou para o mestrado, e foi um trabalho, eu já esbarrei com você nos corredores do tribunal, já tive a oportunidade de te falar, que me deu extrema satisfação em ler, pela qualidade, pela forma como foi escrito, pela dedicação. Eu vou te falar uma coisa que eu já vi alguns professores falando em banca, eu falo assim, não, eu quero ter oportunidade de um dia falar isso para alguém num trabalho de mestrado, que é, li seu trabalho procurando erro e não achei. Mais ou menos isso. Eu li o seu trabalho umas 3 vezes, porque depois que a gente não acha erro da primeira, a gente começa a ficar indignado, né? E a gente vai lendo e continua persistindo na procura do equívoco. E foi um trabalho assim, que a gente vê que teve um extremo cuidado na forma escrita, uma escrita fluida, gostosa de ler, os parágrafos são curtos, eu prezo muito por isso, eu gosto de usar isso na minha forma de escrita, porque o seu leitor não fica cansado, a gente consegue ler assim, com uma tranquilidade muito grande um texto de extrema densidade teórica. Eu acho isso muito importante, que a gente dá uma iludida no leitor, né? Ele acha que está lendo algo extremamente simples, no final, quando ele termina, ele fica ali meio desorientado, ele fala, pô, mas a leitura estava simples e, de repente, a densidade teórica aqui foi um pouco mais pesada do que eu estava imaginando, pelo grau de fluidez da escrita, e isso, para mim, é uma grande qualidade do texto acadêmico, para que a gente não tenha esse distanciamento todo, né? A gente fala tanto em democratização das coisas, e ainda estamos aí num direito que é extremamente burocrático, inclusive na escrita, e que torna ele menos acessível. Então, é até meio hipócrita a gente falar em democratização do universo, enquanto a gente tem uma postura acadêmica que distancia os nossos leitores do conhecimento. Então, não faz sentido, e isso no seu texto não tem. Além de ter essa escrita fluida, gostosa de ler, foi um trabalho muito bem estruturado, bem delimitado. A gente tem que saber das nossas limitações, dos nossos momentos de pesquisa, e principalmente pelo tempo que nós temos, porque é algo muito comum da gente se deparar nos trabalhos de mestrado, de pesquisa em geral, seja de graduação, é o aluno que começa ali num fôlego 100%, chega no final, ele não dá conta do trabalho, o tempo não deu, isso não acontece com o seu trabalho, a gente vê que você chega no final ainda com fôlego para escrever, você chega na parte principal do seu trabalho para abordar a distribuição dinâmica do ônus da prova com bastante vontade ainda, não estava aparentando cansaço, aquele cansaço dos últimos 10 metros ali da maratona, né? Não aparentou isso. Gostei muito da sua pesquisa em vários aspectos, de estrutura do trabalho, de delimitação do tema, de delimitação teórica, até para falar, olha, eu sei que existem várias teorias do processo, as que me interessam são essas aqui, não vou ficar divagando por coisas desnecessárias. Gostei da sua pesquisa bibliográfica, porque ela mostra 2 aspectos muito interessantes, que são a valorização da sua casa, que você conta para a gente desde o seu resumo, e eu achei isso importante, não é comum a gente ver tanto isso no trabalho, falando assim, olha, estou escrevendo isso aqui por causa da linha de pesquisa de onde eu venho. Você já delimita isso desde o resumo sobre a relevância da linha de pesquisa da FUMEC, e isso é muito importante até para uma futura publicação, porque você dá uma visibilidade maior para a FUMEC, a pessoa que pegar seu livro, sua dissertação, vai ler e fala assim, isso é da FUMEC. E você começa a ajudar a criar uma identidade da instituição, e isso é muito importante. E além da valorização dos professores que estão na sua banca, todos nós somos citados ao longo do seu trabalho, e isso mostra que você conhece os seus examinadores, que nós não estamos aqui por acaso, que apesar de ter todo um relacionamento extra-acadêmico, né, a gente não está aqui só porque você gosta da gente lá no tribunal, né, muito mais porque você também nos leu. E valorização dos professores de Minas Gerais, essa valorização da Escola Mineira de Processo, que a gente realmente tem que fazer crescer. Eu fiquei com alguns questionamentos assim, ao longo do seu trabalho, não é nada grave, não é nada que você não tenha abordado ou que seja extremamente necessário, mas os bons trabalhos acadêmicos nos fazem terminar a leitura com alguns questionamentos extras.
E eu acho que isso é o melhor de tudo, né? A gente terminar um trabalho com mais angústia do que quando a gente começou. E apesar da boa delimitação, de falar, olha, eu só vou até aqui, a gente fica com algumas coisinhas ali, então os meus questionamentos são muito mais reflexivos do que interrogatórios, né, de certa forma. Até porque o seu trabalho me causou dois desconfortos ali, né? O primeiro é o desconforto de quem é acadêmico, de trazer algo teórico para o âmbito prático, isso você consegue fazer com louvor, falar, olha, eu vou escrever uma questão teórica, mas que teria total aplicação prática. E, além disso, me causa o desconforto de saber até onde nós, como assessores do Tribunal de Justiça, podemos escrever sobre algo que critica tanto o judiciário. E foi uma angústia que você já tinha discutido comigo há algum tempo, há mais de um ano, eu acho. Eu falasse, olha, eu não sei até onde que eu posso escrever diante do cargo que eu exerço. E você soube exatamente achar a medida, né? Para não falar, olha, a culpa não é necessariamente do juiz, mas talvez seja uma culpa teórica de carregar uma teoria aí que a gente já não se enquadra mais dentro da lógica do Estado Democrático de Direito. E aí eu fiquei pensando, mais para você refletir, caberia eu pensar nessa lógica de distribuição dinâmica de ônus da prova dentro de uma realidade, de um ordenamento jurídico que ainda permite prova de ofício pelo juiz? A gente ainda tem uma estrutura probatória que talvez seja a estrutura mais difícil da gente desvencilhar aí dessa instrumentalidade do processo, e que permite que o juiz produza prova de ofício. Como é que a gente faz uma distribuição dinâmica diante disso? E eu fiquei com as minhas dúvidas lendo seu trabalho. Eu confesso até que eu dei uma pesquisada sobre isso, mas não achei ninguém falando sobre. Aí aproveita para já desmembrar o seu trabalho, caso tenha interesse. Que tanto que, de fato, a distribuição dinâmica do ônus da prova tem a ver com o processo democrático e processo constitucional, ou ela tem a ver com a busca da verdade real, que é algo extremamente instrumentalista, né, de dar extremo poder ao juiz para que ele possa buscar aquilo que ele considera verdadeiro. E aí eu fiquei com esses dois questionamentos na minha cabeça, para eu pensar, a distribuição dinâmica, ela para garantir a verdade real ou para garantir um processo democrático e garantir um direito das partes à produção de prova? E como é que eu penso nisso diante dessa lógica de um ordenamento jurídico que ainda permite produção de prova de ofício? No mais, eram só esses dois questionamentos que eu queria te fazer. Eu só queria mais te fazer elogios mesmo no dia de hoje. Foi uma das dissertações que eu mais tive prazer em ler, não só pela pessoa que você é, pelo excelente estagiário que foi, pelos passos grandes que tem dado, mas também pela extrema qualidade do trabalho. Já tinha te avisado isso antes, que eu fiquei muito feliz de ler seu trabalho. Considero um trabalho de extrema qualidade e um trabalho de bastante autoconhecimento do próprio autor, né? De até onde eu quero ir, até onde eu quero chegar, de não vou extrapolar limites que não cabem em 2 anos de mestrado. Isso acontece bastante, a gente pensa, quero dominar o universo com a minha dissertação, e volta e meia, isso não é possível. E nesse ponto, o seu trabalho alcançou os seus objetivos, tudo que a gente vê que você se propôs a estudar no começo, dentro da sua introdução, do seu resumo, foi alcançado ao longo do trabalho, e isso é algo para ser aplaudido. Então, no mais, essas são as minhas considerações. Muito obrigada. Obrigado, professora Gabriela. Jéssica. Muito obrigada, Gabi, Gabriela, pelos apontamentos, pelos elogios. Eu fico realmente muito feliz, porque foi uma pesquisa assim, bem difícil, igual você falou, para delimitar mesmo. Esse tema da prova, ele vai abarcando um universo tão grande que às vezes é difícil, né, falar, não consigo falar tudo de tudo que dá para encaixar aqui dentro desse tema de prova. Então, assim, à medida que eu ia pesquisando, eu ia anotando vários tópicos, assim, será que eu falo isso? Será que eu entro nisso? E depois eu tive que realmente, e aí o Sérgio também me ajudou muito,
para delimitar, falar, não tem como. Uma das coisas que mais me atormentou, para falar a verdade, era que eu comecei com uma ideia de que eu não tinha como sair da questão da subjetividade, dos conceitos, né? Dessa utilização de conceitos muito indeterminados. E aí a minha ideia, até durante um longo período, isso me atormentou muito, foi que eu queria colocar um rol, eu queria achar um rol objetivo, que falasse, não, é assim, assim, assado, para eliminar essa subjetividade. Isso me atormentou por muito tempo, e eu falei, não, isso realmente, eu não estou ainda, eu estou numa fase anterior da pesquisa, né? Isso daí é uma coisa que eu posso desenvolver depois, talvez no doutorado, eu espero, até na FUMEC, né, se tudo der certo. Mas aí eu tive que delimitar. Uma das coisas foi exatamente a questão dos poderes instrutórios do juiz e a tal da verdade. Porque essas duas questões, assim, eu poderia escrever uma dissertação inteira só para discutir, né, essas questões. Então, assim, eu até abordei, deixando claro que eu não queria esgotar o tema da questão dessa influência de poder instrutório e da aplicação da distribuição dinâmica, até mesmo de ofício, que eu faço por isso na dissertação. Que elas até podem estar relacionadas, mas que uma não, assim, uma coisa não exige a outra, não é uma relação de sem um não tem como o outro, né? Mas a primeira coisa, em relação à verdade, à busca da verdade real, eu não considero que essa distribuição dinâmica ela tenha a finalidade de busca da verdade real. Eu vejo muito mais como uma possibilidade de um meio de possibilitar a completude do material, do conjunto probatório, fazendo com que os elementos de prova venham aos autos, para que essa cognição, né, a atividade cognitiva, o convencimento, as argumentações, tudo, não só do magistrado, das partes, de todos os sujeitos que estão ali envolvidos, que possa ser feito de forma mais completa. Então, não é verdade real, é assim uma completude do conjunto probatório, que é possível, né, de trazer, para evitar que seja dada uma decisão, um provimento final simplesmente baseado numa regra de distribuição de ônus probatório, né, e que uma das partes ela tem uma sentença desfavorável porque ela realmente tinha uma incapacidade, uma impossibilidade de trazer a prova, né, por questões conjunturais ali que acabam não sendo abordadas pela regra estática. Então, assim, eu até por isso eu me propus a, de certa forma, defender essa distribuição dinâmica, porque ela ainda me parece uma solução melhor do que vamos cortar e vamos ficar só com a regra, a distribuição de forma estática, né? Então, essa em relação ao seu segundo questionamento, né? E mais a segunda hipótese, você falou, eu não sei se estaria mais ligada à busca da verdade real ou garantir a democraticidade, o direito à prova. Essa segunda hipótese é garantir o exercício do direito fundamental à prova. Né? Agora, realmente, a gente não pode negar que o Código de Processo Civil ele reproduz, né, uma lógica da teoria biloviana, né, que dá poderes ao juiz. Mas eu acho que a gente está caminhando nisso, né? Assim,
poderia ter caminhado mais, já né, com essa reforma toda, foi feito, mas ainda tem, né? E é um caminho devagar, né? A pressão para manter isso é muito grande, né? Mas eu acho que a gente tem que caminhar aos poucos. Então, e o trabalho também, de certa forma, se propôs a isso. E aí eu tenho que dar o crédito ao meu colega Marcos do Vale, que ele me falou: Jéssica, se propõe a fazer um trabalho que ajude na questão prática. E foi exatamente, que bom que transpareceu isso na leitura. Eu queria realmente uma coisa que não ficasse assim, né? Vou teorizar, mas eu queria uma coisa que eu pudesse ali no dia a dia do tribunal, né, adotar e atentar para isso. Não, eu vou aplicar a distribuição antimônio também, então, né, eu vou cuidar de aplicar seguindo, fundamentando, explicando, fazendo de forma compartilhada e tudo mais. Bom, eu espero ter respondido. Estou satisfeita com as suas respostas, Jéssica. Era só, como eu te disse, muito mais perguntas reflexivas, que se o trabalho não te deixa mais angustiado do que você estava quando começou a ler, ele não funcionou. Então, se ele me causou mais angústia, é porque a gente teve sucesso aí no que foi defendido no trabalho, e a sua resposta ainda me confirma o que está escrito no seu texto, né? Que você realmente defende o seu tema. E eu gosto muito que antes de você começar a conclusão, você termina com uma frase que fala mais ou menos assim: não é a coisa mais ideal do universo, né? Não é a coisa mais democrática, mas é mais democrático do que se não existisse. Então, pelo menos a gente já está tendo alguns passinhos aí de democraticidade mesmo e já melhora em alguns aspectos. Sobre a questão da verdade real, eu acho que talvez a gente praticar a mesma coisa, mas pensando em objetivos diferentes, a gente já começa a resolver parte do problema. Só de deixar claro que o objetivo é possibilitar uma melhor produção de prova para as partes e não é fazer com que o juiz busque uma verdade que ele considera ser a real, a gente já muda a perspectiva do estudo como um todo. Só de mudar o objetivo, ainda que a gente pratique a mesma coisa, porque aí os direcionamentos serão diversos, né? Mas é mais para reflexão mesmo, estou satisfeita, extremamente satisfeita, aliás. Muito obrigada. Professora Gabriela, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Jéssica, pelas respostas. Agora eu passo a palavra à professora Danúbia, a quem também agradeço mais uma vez a participação nessa banca, desde a qualificação, nos ajudando tanto aí, né, nesse processo aí de renovação do nosso mestrado. A professora Danúbia veio para contribuir muito com essa renovação, e a quem agradeço aí mais uma vez a participação hoje aqui. Com a palavra, professora Danúbia. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer pelo convite de participar da banca da Jéssica. Como já foi falado aqui, é uma pessoa que eu também acabei acompanhando seu desenvolvimento, né? Não estou mais no Tribunal de Justiça, agora estou do outro lado da força, estou advogando, estou tentando fazer valer um pouco os direitos, né, democráticos e diminuir um pouco essa autocracia judicial que a gente vê nos procedimentos. Então, enfim, temos muito a fazer e são os trabalhos acadêmicos que conseguem contribuir, acredito que melhor, para que a gente reduza um pouco das desigualdades, para não dizer das arbitrariedades, né? Mas reduzir um pouco das desigualdades nos procedimentos. Então, muito feliz de estar aqui, Jéssica. Queria te dar os parabéns pela sua apresentação. O seu trabalho escrito eu conhecia já desde a banca de qualificação. Fico muito satisfeita em ver que na sua apresentação você conseguiu trazer, na minha concepção, todas as considerações relevantes sobre o seu problema, sobre a sua hipótese, sobre a delimitação do tema, que a professora Gabriela colocou aqui, e eu achei que realmente foi muito bem colocada a sua delimitação. O seu tema é um tema de extrema importância, é por isso que a gente fica querendo mais, talvez, buscando um pouco mais, com um pouco de desassossego, né, sobre a questão, já que é uma temática que envolve a questão da prova, na minha concepção.
e eu sou suspeita para falar que também é meu tema de doutorado, né? Então, a questão da prova, ela é fundamental, na minha concepção, uma das mais importantes, e sempre vai faltar um pouco mais, mas não por questão ou problema acadêmico, mas por uma necessidade da academia desenvolver essa temática. E eu achei interessante você trabalhar, inclusive, a invenção do CDC, que eu posso considerar como berço, pelo menos no Brasil, da ideia da sua temática, né? Então, eu achei bastante interessante. Não tenho muito a acrescentar, afinal de contas, as considerações que tinha feito desde a banca de qualificação, elas foram acrescentadas. Eu só queria trazer como mesmo a professora Gabriela colocou, só queria trazer um plus, talvez mais uma inquietação, e não é porque ficou faltando, tá, da temática, mas você fala da questão da decisão de saneamento como uma das situações em que é possível a correção desse problema da inversão do ônus da prova e dessa necessidade de participação de todos os sujeitos do processo na decisão e nos efeitos dessa inversão. Quando você fala da decisão, você chega a falar um pouco da audiência. E eu queria trazer uma consideração aqui relevante, porque hoje a maioria das audiências, como a nossa banca aqui, está sendo de forma virtual. E aí eu pensei um pouco nessa consideração, afinal de contas, os processos hoje são quase em sua maioria, pelo menos na capital civil, praticamente todos, o criminal ainda não, mas são processos que são em meio virtual. Então, eu queria trazer para você a consideração, gostaria que você falasse um pouco sobre essa temática, se essa audiência que você sugere como uma da forma de tentar melhorar a inversão do ônus da prova, né, essa nova temática que é colocada, se você acha que a audiência virtual ela traria uma contribuição ou ela prejudicaria na participação dos sujeitos e na real interferência deles na decisão jurisdicional. Obrigado, professora Danúbia. Jéssica? Obrigada. Quero agradecer a professora Danúbia também pelas colocações e pelos elogios, claro, sempre muito feliz. Essa possibilidade da realização do saneamento em audiência, eu até destaquei, né, no trabalho que o próprio Peirano, né, já tinha indicado isso, e o próprio Código de Processo Civil ele traz essa possibilidade de realização do saneamento em audiência, embora ele se refira apenas a demandas de maior complexidade, né? Então, eu defendi que por que limitar as demandas de maior complexidade? Eu imagino que, é claro, a gente tem a questão da pauta, né, de audiência e tudo mais, mas sempre que possível, eu imagino que seria benéfico fazer esse saneamento em audiência, porque ali você pode dialogar, né, as partes podem dialogar e verificar que realmente uma delas tem maior dificuldade, a outra maior facilidade. E eu não acho que a realização da audiência em meio virtual possa trazer alguma complicação, né, nesse saneamento. Eu acho até que pode facilitar, para falar a verdade, porque, às vezes, e eu passei por isso durante a pandemia agora, eu participei de uma audiência, num processo que eu sou autora, e realmente eu percebi que é até mais fácil do que aquele deslocamento até, né, o local, até o fórum, e eu particularmente achei bem positivo, assim, eu não acho que isso conflito em algum aspecto, não. Eu acho que, da mesma forma, as partes vão poder dialogar ali, mesmo que no meio virtual, e fazer esse saneamento de forma compartilhada. Assim, claro que
é um tópico que eu vou propor a pesquisar mais, mas, assim, eu não vejo problema. Pronto. Professora Danúbia? Bom, eu trouxe a concepção da questão do ambiente virtual, mas porque eu acho que talvez trabalhar isso até em um doutorado, o objetivo é te trazer mais para a academia, acho que você não foge mais da academia, acho que é mais para trazer esse gosto de saber que tem, inclusive, algo que a maioria talvez nunca tenha pensado, e eu gosto de trabalhar um ambiente virtual, porque o ambiente virtual ele traz o desconhecido, né? Então, de fato, a gente acaba tendo algumas suposições. Você já participou de uma audiência em ambiente virtual e, de fato, existe, né, a necessidade, na minha concepção, de toda vez que a gente vai analisar essa questão do digital, da gente ter uma certa experiência para a gente experimentar, tá? Não que se limite a isso, né? Não seria pela experiência que a gente teria alguma conclusão acadêmica, mas saber como isso é colocado. E eu trago essas considerações porque eu acho que pode ser que a gente tenha alguns problemas em razão de excluídos digitais, em razão de dificuldades de participação de algum nicho da população que não tem nada a ver com classe, né? Às vezes tem a ver com outras questões, às vezes até com questões naturais em determinado ambiente você não tem sinal de internet. Então, todas essas dificuldades, considerando que a gente está falando da participação, da democratização do procedimento, elas precisam ser trazidas e tem tudo a ver com o seu marco teórico, que também é um marco teórico, né, que é o marco teórico, acho que de todos aqui que estão presentes na avaliação. Mas, de fato, não seria pelo ambiente virtual em si que eu teria um problema, na minha concepção, como você colocou, mas talvez por outras questões que também fazem parte da grande gama de situações que envolvem o processo em meio eletrônico, o processo em meio virtual, e que nos chama à indagação, afinal de contas, hoje, a força, o processo, ele é virtual. Então, a gente precisa trazer essas considerações. Mas, tirando isso, eu estou satisfeita e parabéns pela sua apresentação aqui, sempre muito clara e muito coerente com o que você colocou no seu trabalho. Obrigado, professora Danúbia. Agora eu passo a palavra, então, para o meu dileto irmão e sempre amigo, professor André Cordeiro Leal. Obrigado mais uma vez, professor. Bom, boa tarde a todos, boa tarde ainda, né? Quero inicialmente agradecer mais uma vez ao queridíssimo Sérgio pela oportunidade, Sérgio, mais uma vez, né, de participar de uma banca desse nível, né? A qualidade do trabalho, né, eu já afirmei na nossa pré-banca, né, na banca no exame de qualificação. Quero também cumprimentar a professora Gabriela, a professora Danúbia. É uma honra partilhar essa banca com as colegas e ouvi-las, né, falar sobre o trabalho da Jéssica. Eu reitero os meus elogios à Jéssica, aqueles elogios que eu já expus no exame de qualificação, né? Acho que a Jéssica é uma pesquisadora incansável, né? A bibliografia, a riqueza da bibliografia que ela trouxe demonstra isso, demonstra o seu compromisso, né, com o avançar do conhecimento científico. Quer dizer, ela não fica adstrita a fontes que só interessam a ela, né? Ela vai àquilo que pode falsear as suas proposições, e tanto vai que ela fica extremamente incomodada com a conclusão do trabalho, né? Isso, de certa maneira, mostra o compromisso com a academia, né? Quanto menos certezas nós tivermos acerca das conclusões que adotamos, maiores as chances de evolucionalidade do conhecimento, né?
Então, a Jéssica está de parabéns, certamente. Né? Um texto muito bem escrito, a professora Gabriela apontou, a professora Danúbia também apontou, é um texto muito, muito bem escrito, muito cuidado, com muita bibliografia. Quer dizer, eu não tenho mesmo mais como incomodar a Jéssica. Né? Ela foi minha aluna, eu já tive, né, a oportunidade de incomodá-la o suficiente, participei do exame de qualificação, né, desse evento assim, bastante incômodo também. Então, eu não tenho nada mais vamos dizer, a incomodar a Jéssica. Eu só vou fazer o seguinte, Jéssica, só para não dizer que eu, né, assim, deixei que você continuasse nessa posição desconfortável que assume explicitamente com o seu trabalho. Eu vou piorar um pouquinho, ou pelo menos vou tentar piorar um pouquinho esse desconforto. Essa é a minha pretensão. Eu vou te fazer 3 perguntas, mas fica aqui a minha referência. Né? Aqui o seu trabalho merece publicação, é um trabalho muito sério, né? E, embora eu já tenha dito sobre as discordâncias, né? As minhas discordâncias em relação a certas conclusões, a certas perspectivas, isso, por óbvio, não retira o valor acadêmico do seu trabalho. Então, eu quero cumprimentá-la de logo pelo trabalho, pela seriedade, pela condução do seu mestrado. Né? E eu vou deixar 3 perguntas a você, e você, viu, professor Sérgio, eu quero deixar claro aqui que ela pode ficar à vontade. Ela pode tentar responder, mas se ela não tentar responder, nenhum demérito haverá nisso. Fique absolutamente à vontade. Né? Porque, né, isso aí é por uma experiência pessoal. As perguntas que eu ouvi durante a minha defesa, vamos dizer, me incomodaram durante muito tempo, e algumas me incomodam até hoje. Né? E isso nos instiga a refletir, a pensar e a estudar. Então, é por isso que eu vou fazer essas perguntas. Você não tem de respondê-las. Não são perguntas que dizem respeito ao seu trabalho diretamente. Eu acho que são perguntas de fundo, vamos dizer assim, né? Daquilo que você trouxe também na sua exposição, é sobre isso. Então, são 3 as perguntas. A primeira é a seguinte: a verdade ou a validade de uma teoria depende da certeza ou da convicção dos que participaram de sua elaboração? Essa é a primeira pergunta. Né? A convicção dos que participaram da elaboração da teoria. A verdade ou a validade dessa teoria depende disso? Segunda pergunta: a adoção de cláusulas gerais e de conceitos jurídicos indeterminados pela lei confere previsibilidade ao direito? Ou seja, o fato de a lei admitir a imprevisibilidade diminui a imprevisibilidade? Essa é a segunda pergunta que eu faço. Né? Se a lei confessa a imprevisibilidade diminui? E a terceira pergunta que eu te faço é a seguinte: como que se fundamenta uma decisão baseada num código, né, cuja gênese não se deu mediante oferta à atividade probatória no processo legislativo? Né? Ou seja, no processo legislativo, o CPC não se pôs à prova, não foi possível, através de atividade probatória, refutar os argumentos lançados à elaboração do novo CPC. Por exemplo, se a gente olha na exposição de motivos, muito do que ali se diz é desmentido pelos relatórios do próprio Conselho Nacional de Justiça, né, da Justiça em Números. Então, será que essa lei, que serve de fundamento à decisão, está fundamentada? Então, professor Sérgio, são essas as 3 perguntas, né, que eu deixo aí para a Jéssica, pensando sempre naquela ideia de que o processo de conhecimento não pode visar ao conhecimento subjetivo. Né? Aliás, Popper escreveu uma obra que se chama Conhecimento Objetivo.
né, distinguindo o conhecimento subjetivo do conhecimento em sentido objetivo. Será que o processo de conhecimento do CPC é um processo de conhecimento objetivo ou conhecimento subjetivo? Então, são essas as considerações. Não, né, ela fique absolutamente à vontade para responder, se achar que é pertinente ou não. Minha ideia, Jéssica, é prestar uma homenagem, né, para que você continue firme, né, na sua trajetória acadêmica e que avance para o doutorado, para tentar resolver esse problema que vai continuar te angustiando por muito tempo, pelo menos é isso que eu espero. Muito obrigado, professor Sérgio. Obrigado, professor André. Se me permite, não são 3 perguntas, são 3 teses de doutorado, né? Mas é uma oferta que o professor André faz ao seu trabalho, Jéssica, até como desdobramento aí que certamente virá, né, com o nosso doutorado, e um incentivo aí para o seu retorno, já com sugestões aí de temáticas importantíssimas no direito processual para reflexão. Na verdade, o que o professor André implicitamente está falando é o seguinte: Jéssica, não nos abandone, né? Volte para fazer o doutorado. De jeito nenhum. Mas, Jéssica, você está com a palavra aí, né? Vamos tentar desvendar esses mistérios aí que o professor André Leal nos propõe. Eu não vou negar, assim, são perguntas bem, como o Sérgio falou, é uma tese aqui, né, para respondê-las. E, assim, na verdade, desde o início, desde as aulas, né, com o professor André, ele realmente, isso é unanimidade no mestrado, né, quando fala, o professor André coloca a vaca na sala e essa vaca nunca mais sai, e por aí vai. Então, eu sempre falo para quem me pergunta, né, assim, vale a pena fazer um mestrado e tal? Gente, eu sempre respondo, vale muito a pena, porque a gente passa a perceber, a analisar o direito sobre outras perspectivas, assim, num outro nível, né? É uma coisa maluca, assim. E é uma coisa que depois que começa, você nunca mais consegue voltar. É mais ou menos aquela frase, eu acho que é de Einstein, não sei, que uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais retorna ao seu tamanho. É alguma coisa assim. É por aí. Assim. E eu sei que a minha ideia, assim, a dissertação, ela tem alguns conflitos assim, de delimitação, né, de questão de marco teórico e tudo mais, né, com as ideias do professor André Leal, eu não poderia deixar de fazer referência a essas críticas que o professor André traz à distribuição de nome, que eu, né, quis trazer isso para o trabalho. É claro, como eu já disse na exposição, foi uma questão que me atormentou durante um longo período, né, na pesquisa. Mas, assim, tentando, de alguma forma, responder, né, as perguntas, em relação à segunda, que essa questão de utilização de conceitos, né, indeterminados, se essa previsão, se a previsibilidade traria menor imprevisibilidade, é mais ou menos isso, professor? Se o fato da lei prever a imprevisibilidade, diminui a imprevisibilidade. Né? Eu acho que é claro que essa resposta demandaria muito pesquisa, né, bem mais ampla, mas uma coisa que me vem à mente assim, é que a distribuição dinâmica ela já era aplicada antes da previsão no CPC, né? Então, assim, de certo modo, se a gente já tinha, e aí eu
Nossa, não sei nem se eu deveria usar isso, um certo ativismo judicial na aplicação dessa teoria. Antes, né, de positivar e tudo mais, isso já era aplicado. Eu trouxe no meu trabalho também julgados do Tribunal de Justiça de Minas, do STJ. Eu acho que já seria um ganho a gente ter isso, para a gente poder discutir isso, sabe, com base numa legislação que traga elementos, ainda que não sejam os ideais, né, mas que já traga alguma delimitação, porque antes era aplicado sem qualquer previsão a esse respeito. Então, assim, era realmente uma surpresa, era abrir a caixinha ali, né, entrar com o processo e, de repente, você era surpreendido com uma distribuição dinâmica. Então, ok, não é o ideal, não está, né, 500 mil maravilhas, mas já agora, pelo menos, as partes já sabem que há a possibilidade, né, da aplicação. Agora, as duas outras perguntas. Ô, Jéssica, não se preocupe. E uma delas, eu acho que foi aqui, o senhor chegou a comentar na qualificação, né, como seria fundamentar a fundamentação com a gênese, né, se a lei não é compatível com o paradigma democrático. E desde então, eu estou com essa pergunta na cabeça, mas eu vou respondê-la no doutorado, se Deus quiser. Se me permite, professor Sérgio, isso é algo que, vamos dizer assim, eu escrevi, né, a minha dissertação de mestrado sobre o contraditório e a fundamentação das decisões, né? Então, eu tentei, de alguma maneira, fazer essa amarração. Mas, com o passar do tempo, sabe, eu fui percebendo que essa amarração seria mesmo impossível se eu não pensar que a matriz da processualidade democrática, né, deva atravessar toda a gênese, a interpretação do direito e a interpretação do direito, né? Um código que foi proposto, né, e foi debatido da forma como foi, né, e foi gestado como foi, e que não foi submetido a teste, né, não foi submetido à prova no processo legislativo, dificilmente pode estar fundamentado, né? Dificilmente pode ter sido escolhido a partir de uma racionalidade comprometida com a democraticidade jurídica. Então, isso é algo que me incomoda, né? E sobre isso eu falei com você na qualificação, na pré-banca mesmo, né? E pode ter certeza, me incomoda muito também. E você tem razão. Na medida em que a gente vai estudando, a gente fica menos ingênuo, né? E é por isso que o direito passa a nos incomodar tanto, né? Por isso que o mundo passa a nos incomodar tanto. E a saída dessa ingenuidade tem seu preço, né? Que é essa angústia, né? Esse vazio que nos faz pesquisar. Então, vá firme. Eu estou satisfeito, professor Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, né, de participar da banca examinadora de um trabalho tão sério e tão consistente. Você anotou tudo, Jéssica? Porque o professor André já te deu o caminho das pedras aí já para o doutorado, né? Eu sou um camarada que eu tive muita sorte na minha vida, porque eu entrei no mestrado da PUC, eu não conhecia o professor Rosemiro, fiquei conhecendo o professor Rosemiro depois que eu entrei, e, quer dizer, já conhecia o professor Rosemiro de nome, não tinha sido aluno dele até então, mas eu fui ser aluno dele no mestrado a primeira vez, e eu fui escolhido, né, como estagiário docente. E o professor Rosemiro sempre deu muita oportunidade para os estagiários docentes. Na época, eu costumo dizer isso, eu estava numa fase tão apertada da minha vida que eu estava andando de ônibus para baixo para cima, trabalhando no tribunal, eu tinha acabado de financiar um apartamento,
era recém-casado, né? Hoje eu sou divorciado, mas na época eu era recém-casado, estava numa perda danada de vender carro para dar entrada em apartamento, andando de ônibus para baixo, para cima, correndo para a PUC, correndo para fazer o mestrado, voltava para o tribunal, corria para dar aula. Então, incrivelmente, né, o professor Zemiro me escolheu como estagiário docente, e eu tive muita sorte, porque como eu estava sem carro, andava de ônibus, um dia ele me viu andando de ônibus e falou assim, você está indo para onde? Eu falei assim, eu estou indo para o centro. Ele falou assim, não, eu te dou carona até o centro. E aí, com isso aí, eu tinha as aulas, durante as aulas, né, no mestrado, e eu tinha também as aulas durante as caronas que eu pegava com o professor Zemiro, né, que era quase que uma aula particular, aí, um diálogo que eu mantinha com ele. E aí eu aprendi demais, demais mesmo. Tá? Então, por isso que eu falo que eu sou um camarada sortudo, porque eu apesar de não ter sido aluno do professor Zemiro durante a graduação, eu tive a oportunidade de recuperar esse tempo todo, em especial sendo aluno dele no mestrado, depois no doutorado, e durante as caronas que o professor Zemiro sempre me deu, né? E eu pude, com isso, ficar um cara mais angustiado também, porque o professor Zemiro sempre falava, né? Sempre falou, né? Que quanto mais a gente estuda, mais triste a gente fica. E eu ficava assim, poxa, quanto mais a gente estuda, mais triste a gente fica. Aí eu falei, questionei, né? Professor Zemiro, mas por quê? Ele falou, não, mas porque mais noção da realidade a gente tem, mais noção das coisas ruins que acontecem ao entorno, a gente passa a ter. Então, daí a importância, né, de fazer um mestrado, depois fazer um doutorado, continuar estudando, continuar fazendo pesquisa, né, se angustiar trabalhando no judiciário, né, quase que diariamente, né? Você muitas vezes se deparar por decisões fantásticas, mas também com decisões que você olha e fala assim, nossa, esse magistrado aqui ele mais motivou do que fundamentou, né? Será que ele está atendendo lá aquele artigo 93, inciso 9 da Constituição, que fala que toda decisão tem que ser fundamentada? Você vê muitas vezes o magistrado colocando o espírito dele, a experiência dele no julgamento, né? Então, isso aí, sempre quando isso acontece, em desprestígio a fundamentação da decisão, e a fundamentação ela tem que ser fática e jurídica, aquilo que está dentro dos autos, né? Isso aí eu acho que é ruim, né? É ruim para a sociedade como um todo. Então, essa angústia que o professor André sempre fala e menciona, desde dessa época aí que eu tive contato com a teoria neonacionalista, eu, de fato, despertei para muita coisa da minha vida, né? Então, bacana isso aí, Jéssica, você anotar, porque certamente aí já te dá, tá, o professor André te deu as pedras todas aí, né, para você já refletir sobre o doutorado. Eu sempre faço a contagem, né, gente? Todo mundo já está acostumado comigo. Eu vou falar rápido porque a professora Danúbia tem compromisso agora às 7 horas. Viu, professora Danúbia? Vou prometer ser rápido, mas aqui, ó, ó, a minha contagem aqui de sempre não poderia ser diferente com a Jéssica, né? Eu sempre deixo de dormir para fazer essa contagem. E de ontem para hoje deixei de dormir por conta da Jéssica e fiz a contagem, né? Para saber o seguinte, porque o grande diferencial da dissertação para o mestrado, do mestrado para a tese de doutorado, é que na dissertação não se exige um tema novo, mas se exige o quê? Uma tentativa do mestrando de esgotar o assunto, pelo menos tentativa. E a gente observa isso muito com as fontes que são utilizadas pelo mestrando. Então, tal qual foi observado pelos meus colegas, a professora Gabriela até falou muito bem a respeito disso, eu contei aqui 97 livros, você utilizou 97 livros diferentes, utilizou livro eletrônico, utilizou revista, utilizou 22 artigos diferentes de periódicos, soma-se a esses 3 da FUMEC, da Mérito, que é a revista da FUMEC. Nisso eu até te agradeço, né, porque eu sou atualmente editor-chefe da Mérito, junto com o meu querido amigo Adriano Ribeiro, que aqui também está assistindo essa sessão, né? O Adriano que conduz a Mérito, eu sou só um partícipe lá com ele, desse projeto. Então, fiquei muito feliz de você ter citado a Mérito, né? Três referências a Mérito, a revista Mérito, citou 2 sites, citou 13 teses e dissertações. Fiquei até muito feliz com 13, porque 13 é galo, né, professor André? Então, 13, não podia deixar de registrar isso aqui, né? Mas 13 dissertações e teses, bacana, né? E
Soma-se essas 13 citações de teses e dissertações, você citou duas dissertações do Banco de Teses e Dissertações da FUMEC, 8 julgados, 8 normas diferentes, um projeto de lei, anais de eventos, você citou o Comped, bacana também, citou 9 vezes autores da casa, 9 vezes os autores da casa, inclusive o professor André, a professora Danúbia, colegas do mestrado, né, mestres aqui pelo programa e mestrandos que aqui estão ainda, você prestigiou. Né? Eu sempre falo que é importantíssimo isso, porque se a gente não quebrar essa rotina de só citar o pessoal de fora, né, porque nós mineiros, eu falo assim, nós mineiros somos bobos, né? A gente valoriza muito o pessoal de São Paulo, do Rio, não que a gente não possa citar eles, a gente vai continuar citando eles, mas a gente não pode ser bairrista como muitas vezes eles são. Né? Então, aqui nós somos bobos, nós somos bairristas com nós próprios. Né? Nós criamos a barreira com os nossos trabalhos, não nos citamos. Então, a gente tem que quebrar essa rotina e passar a não citar mais. Né? E você fez isso muito bem no seu trabalho, citando 9 pessoas diferentes, né, da casa, né? Entre professores, mestres e mestrandos do nosso programa. E no direito comparado, 17% do seu trabalho está ligado a obras estrangeiras. 17%, que é um percentual muito alto para uma dissertação. Né? Está acima da média, inclusive, das dissertações que eu tenho participado aí nos últimos tempos. Então, foram 27 citações de obras estrangeiras, que deu um total de 158 fontes diferentes. Com isso, fica claro o seu esforço, Jéssica, e nós chegamos a conversar. E quando o professor André fala em angústia, eu vivenciei a sua angústia também. Eu cheguei a te ligar, você chorando, né? Preocupada com o resultado dessa dissertação. Então, isso demonstra o quê? Que mesmo com um trabalho de excelência como o seu trabalho está, você ainda permaneceu com angústia. E isso é importante, importantíssimo, como o professor André sempre fala, porque, tal qual o meu ex-orientador, professor, né, ex-orientador eterno, orientador, professor Ronaldo Breta, sempre falou, né? A perfeição é inatingível. Você tem que buscar ela. A perfeição sempre, mas ela sempre vai ser inatingível. Então, você fez um trabalho com primor, agiu de forma séria sempre no mestrado. Você teve uma média, eu estava conversando com os professores aí via WhatsApp e falei com ele que a média de você, em todas as disciplinas, você atingiu a média 95 no programa, né? Teve publicações, e até com o professor Adriano Ribeiro, né? 2 publicações, pelo menos B1, além dos artigos todos que você publicou no Comped, participação em Comped Internacional, participou de pesquisa durante o seu mestrado, participou de todas as vezes que você foi chamada para ajudar o programa, você nos ajudou. Isso tudo é reflexo desse momento que a gente está vivendo aqui hoje, e eu, sinceramente, eu fico muito orgulhoso e feliz, né, de você ter me escolhido como orientador. Tá? Aqui, independentemente de eu te conhecer desde antes do mestrado, mas eu fiquei muito feliz e honrado, né, de você ter, de fato, feito e cumprido, né, a meta, né, que é fazer um trabalho de excelência. Não esperava nada diferente de você, conhecendo sua trajetória, tá? Mas eu também não tenho perguntas a fazer. Participei da sua qualificação, te orientei. Então, o que eu observei do depósito da qualificação para esse depósito agora, o último depósito, é que você atendeu os critérios que a banca te exigiu, né, e te passou. Então, só tenho aqui a te agradecer e a te dar os parabéns por esse momento aqui. Né? Agradecendo, não sei se tem algum parente seu aqui acompanhando, tem? Eu acho que minha mãe está acompanhando da sala, mas assim, se for, é em segredo, porque eu falei que eu não queria ninguém. Mas a sua mãe acompanhando ou não, né? Essa sessão vai ficar gravada e vai ser disponibilizada no YouTube depois. E ela vai poder acompanhar, assistir depois, né? Então fica o registro aqui do carinho que a gente tem, né? Com você, Jéssica, né? E todos esses elogios aí, que eu tenho certeza são dos colegas que aqui estão acompanhando também. Tá? Eu não tenho perguntas a te fazer, eu passo aqui a etapa de notas, de critério, na verdade, né, porque a gente não tem nota, a única nota que tem é a nota
que são dadas pelos professores, né, durante as disciplinas que você cursa. E eu já, enquanto você falava, eu já pegava aqui o critério com cada um dos professores, e eu vou até já emendar aqui, né, o resultado, porque eles já me passaram durante a sua apresentação aqui o entendimento de cada um deles. E então, te dando os parabéns, né, pela aprovação. Aprovação que não é só uma aprovação com distinção, tá? Porque é exatamente isso que eu estava falando, você atende os critérios, né, da nota, que é a média 95 ou mais, você ficou com a média 95 das disciplinas, que é algo que é difícil de atingir pelos professores criteriosos que a gente tem no programa, e a questão também de ter a publicação em B1. Além disso, tem o último critério, que é a qualidade do trabalho, que foi reconhecida pelos professores desde o exame de qualificação. O seu compromisso com a academia está aqui comprovado, tá, Jéssica? Então, a sua aprovação não é só aprovação, é aprovação com distinção. Você acaba de entrar num rol aí restrito, né, de poucos mestrandos no nosso programa. Até hoje, se não me engano, foram 4, você é a 5ª que atingiu esse critério. Nós temos hoje mais de 100 mestrandos fazendo o nosso programa, né, e mais de 300 que já passaram por aqui, defendendo a dissertação. Você acaba de entrar nesse rol aí restrito da 5ª mestranda que atinge o critério de aprovação com distinção. Tá? Então, te dá os parabéns mais uma vez. E, oficialmente, né, em nome do magnífico reitor da Universidade FUMEC, a partir desse minuto, eu te declaro mestra em Direito pelo PPGD da Universidade FUMEC. Ok? Meus parabéns mais uma vez. Parabéns a você, a sua família, e a todos os seus amigos que aqui estão acompanhando, aos colegas que aqui estão, né? Professor André, muito obrigado, professora Gabriela, professora Danúbia, que muito contribuíram com o seu trabalho também, ok? Nos enche de orgulho, viu, Jéssica, nesse momento aqui hoje. Parabéns. Nossa. Muito obrigada. Eu não posso acreditar. Ai, meu Deus, eu estou sem palavras, de verdade, gente. Nossa. Eu quero agradecer todos os professores, especialmente o meu orientador, o professor Zandona, tem um carinho muito especial, o principal responsável, né, por esse momento, porque ele me levou para o mestrado, me acompanhou, me orientou. Nossa, realmente eu não tenho palavras para agradecer. Também quero agradecer ao professor André Leal, como eu já disse, né, realmente o professor André ele tira a gente da zona de conforto e, assim, eu saía das aulas até meio zonza, assim, meio, né, sem saber o que estava acontecendo, até absorver tudo aquilo. Mas realmente foi incrível, foi muito proveitoso, de verdade. As professoras Gabriela e Danúbia, né, são minhas queridas. Eu lembro ainda no ano do gabinete, eu escutava assim, elas discutindo o professor Rosemiro e contraditório, vida e liberdade. Eu, meu Deus, né, eu nunca tinha tido, eu confesso, eu nunca tinha tido contato com a teoria do professor Rosemiro. E eu ficava, gente, o que está acontecendo no gabinete? O que é isso? Mas, com certeza, né, vocês me instigaram, né, a buscar esse conhecimento. E eu vi a paixão, assim, dos 3 lá no gabinete pela sala de aula, pelos estudos acadêmicos. E, com certeza, isso me inspirou muito, né, a encarar esse mestrado. Eu até fiz referência a isso nos meus agradecimentos, só 6 meses depois da graduação, então eu realmente tinha, assim, ai meu Deus, será que eu dou conta de encarar isso? Mas enfim, nossa, não me arrependo de jeito nenhum, porque, como eu disse, realmente muda, né, a forma de encarar as coisas. E até lá no tribunal hoje, às vezes, como o Sérgio disse, a gente pega decisões muito boas, mas a gente pega decisões e a gente fala, não,
não tem como. Isso aí, né? Totalmente tem fundamentação, são baseados na motivação mesmo. E eu já fico louca, não, vamos colocar esse negócio, né? Vamos dar um jeito. Mas eu quero agradecer de novo a minha família, né, por proporcionar isso. Quero agradecer aos meus amigos, aos médicos e mestrandos, né, que participaram dessa caminhada, que com vários eu vou evitar citar nomes, porque quando a gente cita nomes, a gente, né, corre o risco de cometer algum deslize. Mas agradecer também ao pessoal lá do gabinete, que me aguentou durante esse tempo. O Rodrigo, meu namorado também. E várias vezes teve que me acolher mesmo, que o Sérgio disse que ele me ligou chorando, e isso aconteceu algumas vezes durante a pesquisa. Mas, enfim, só gratidão mesmo por tudo, por todos, enfim. Jéssica, você chegou a mencionar, eu falei o nome de vários mestrandos aqui, né? E eu não mencionei um mestrando que foi importante, né, nessa trajetória também, que foi o Marcos Vale. Né? O Marcos Vale, eu lembro vocês dois conversando, e ele te falou uma frase que eu acho que também foi forte, né, nessa trajetória sua. Então, não poderia deixar de agradecer, né, publicamente ao querido, né, mestrando do nosso programa, né, magistrado, que tanto dignifica a magistratura mineira, né, o professor Marcos Vale, né, junto com o Ricardo Torres Oliveira, que tanto dignifica a nossa magistratura, e os mestrandos que aqui todos aqui estão, né? O Duarte, a Záfia, Carol, a Gláucia, a Flavinha Baracho, a Ilana, a Delson, Adriano, Flávio e a querida Laís. Né? Eu ia pedir também para todo mundo abrir a câmera, a gente, para a gente tentar fazer uma foto aqui, final. A Laís é especialista, né, em foto, então vamos ver se a Laís está aí. E aí, pode bater? Vamos lá. Aproveitar para parabenizar, parabéns! Não estava aguentando, estou aqui. Será que eu tenho que ficar séria? Será que eu posso gritar parabéns? Parabéns! Arrasou. Obrigada. Se fosse pessoalmente, já estaria todo mundo se abraçando, então eu acho que essa formalidade de não poder dar parabéns, ela está quebrada aqui também, né? Então... claro. Ai, muito obrigada, gente. Obrigada a todos que estão aqui. Eu estou vendo aqui embaixo. Eu não estou vendo todo mundo aqui na minha tela, mas eu estou vendo na contagem aqui 17 participantes. Eu quero agradecer todo mundo que, né, tirou esse tempinho para acompanhar esse momento tão especial aqui para mim. 17 agora, Jéssica. Teve uma hora que tinha mais de 22. Gente, isso que eu proibi todo mundo de compartilhar o link. Mas muito obrigada, gente. Fico muito feliz. Muito. Comigo não tem disso, não. Eu compartilho o link até com região metropolitana de BH, pessoal de fora de BH. Eu convido todo mundo. Comigo é assim. Já fica avisado aí, doutor Ricardo Torres, viu? Na sua banca vai ter 50, 60, 70 assistindo. Começa já a preparar aí. A banca dele tem que ser transmitida pelo site do tribunal, só. Ué, tem claro. que ser bem mais... E o Ricardo, pelo fato de ser cruzeirense, tem que sofrer um pouquinho, né? Tem que, pô, não faz isso não, nós já estamos sofrendo. Jéssica, parabéns, hein, Jéssica? Desculpa aí entrar no assunto. Que ótima notícia. Uma professora mesmo, né, Sérgio? Bem claro. explicando o tema aí, com calma. Parabéns, viu? Só um minutinho, eu acho que tem alguém querendo entrar aqui. Vem cá. Vem cá, mãe. Estavam perguntando de você. Essa é a Carla, amiga da minha mãe.
Se o Sérgio perguntou se você estava assistindo, eu falei, ela deve estar assistindo a da sala, mas eu proibi. Então, se está assistindo, Eu estava com a vida atrás da porta. Mas a senhora pode ter a senhora pode ter orgulho da filha, viu? Porque todos nós temos, viu? Essa Ai, filha, que delícia! a Jéssica acaba de ser aprovada aqui com distinção, que é um critério que poucos mestrandos conseguiram até hoje no nosso programa. Ela Nossa, que sucesso! Média acima de 95 nas disciplinas, teve publicação em revistas de qualidade e o trabalho também é um trabalho de excelência que ela desenvolveu. Então, a senhora, a Jéssica, a família toda está de parabéns. Muito obrigada. Pode ter orgulho da filha, porque todos nós temos. Tá? Que coisa boa. Fico muito satisfeita. Muito obrigada. Gente, com isso, vocês têm... Alguém quer falar mais alguma coisa? Nós temos que liberar a professora... Viu, a Jéssica? Aí, ó, a Glaucia. Parabéns, viu, Jéssica? Obrigada. Sucesso, irmã. Muito obrigada. E a Glaucia? Eu vou ter que me retirar. Nós vamos ter que liberar a professora Danúbia. Jéssica, gente, parabéns. Deixa eu me retirar, então. Eu tenho aula daqui a pouco. Gente, então, mais uma vez, eu agradeço a todos. Tá? E eu vou subir, tão logo tem um tempinho, essa banca também para o nosso canal oficial do YouTube. Ok? Aí todos vão poder assistir e acompanhar lá novamente essa excelente apresentação da Jéssica. Ok? Com isso, eu encerro, então, essa sessão pública de defesa da dissertação da Jéssica. Um abraço a todos. Fiquem bem, fiquem com Deus. Beijo. Tchau.